A paz de Cristo aos irmãos. Estamos aqui para gravar mais um vídeo, finalidade de servir aos irmãos, servir a igreja, para que todos aqueles que forem alcançados por este vídeo possam ser abençoados, possam ser renovados e fortalecidos, especialmente nesses dias tão difíceis para todos nós, que o Senhor possa, através dessa mídia, tem sido gravada por mim, tantos outros pastores também têm feito o mesmo, que o Senhor possa usar tudo isso para a glória, para o louvor dele e para a edificação da sua igreja. Quero convidar os irmãos, aqueles que estiverem já com a Bíblia, pegue a sua Bíblia, abra no Salmo 126, que é um salmo que fala de restauração, e eu creio que Deus em breve vai restaurar o nosso tempo de estarmos aqui na casa do Senhor, restaurar a alegria de estarmos aqui adorando a Deus. E o salmista ele diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrima semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então eu creio que em breve essa verdade desse salmo será aplicada às nossas vidas também. O Senhor vai restaurar a nossa alegria, o Senhor vai restaurar a nossa força, e em breve estaremos aqui na casa do Senhor para glorificar o nome do Senhor. Eu quero orar com os irmãos, pedindo a bênção de Deus para esse momento que vamos ter juntos. Nosso Deus e nosso Pai, que o Senhor possa, através desse vídeo, através desse momento em que estamos nos comunicando com os teus filhos e filhas, que o Senhor possa levar força, alento, restauração ao coração dos teus filhos, Pai. Senhor, nós sabemos que a Tua palavra, ela é poderosa, Pai, ela faz infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Então eu creio, Pai, que esta palavra, através dessa mídia, pode estar chegando em diversos cantos do Brasil, e até mesmo, Senhor, em lugares fora do Brasil, como já tenho notícias, Pai, de pessoas que estão sendo abençoadas por esta palavra, até mesmo em outros continentes. Então, Senhor, leva esta palavra, leva, Senhor, este cuidado do Senhor para cada um dos teus filhos e filhas. Eu me coloco aqui, Pai, como instrumento em tuas mãos, querendo te servir, querendo ser canal do Senhor, para as bênçãos do Senhor na vida do teu povo, e te peço isso em Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, como temos feito, nós sempre separamos algumas sugestões de louvores, mas esse vídeo será um pouco diferente. Ao invés de pegarmos alguns louvores que já estão gravados lá na internet, eu pedi a alguns irmãos da igreja, especialmente alguns integrantes da equipe de louvor, que gravassem alguns vídeos, e eu vou colocar esses vídeos nos primeiros comentários dessa postagem que vou fazer, para que você possa lá ouvir e cantar louvores junto com alguns irmãos da própria igreja aqui, tá bom? Então vá lá nos comentários e vejam os louvores que estão lá. Amém. Obviamente que depois de cantarmos louvores, adorarmos a Deus, geralmente passamos para a reflexão da palavra, e é exatamente isso que eu quero fazer. Se você quiser dar a pausa para louvar a Deus, faça isso. Se não, continue assistindo o vídeo, para que você receba a reflexão da palavra, e ao final você pode cantar os louvores junto com a sua família. A reflexão da palavra de Deus neste momento será baseada no livro de Atos, capítulo 16, versos de 11 a 15, Atos, capítulo 16, versos 11 a 15, que diz assim a palavra do Senhor: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Salmotrácia,
no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade, permanecemos ali alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. E certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ter sido batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Palavra do Senhor. Vamos orar. Amado Deus e amado Pai, que o Senhor use essa palavra, ó Deus, para poder edificar a tua igreja. Que cada pessoa que ouvir esta palavra possa receber o milagre que aconteceu na vida de Lídia, Pai. Que possa ter o seu coração aberto para a verdade do Evangelho. Esse é o meu pedido, no nome santo do Senhor. Amém e amém. O título dessa palavra é: o que não pode faltar em nossas casas. O que não pode faltar nas nossas casas é o título da palavra. Quando eu me casei, no ano de 1990, as coisas não eram muito fáceis naquela época, Quem viveu esse tempo sabe que a inflação batia a casa dos 40% ao mês, e não tínhamos muito poder de compra, Era uma vida muito difícil, limitada, o poder de compra era menor, e era comum naquela época as pessoas se casarem faltando coisas para comprar que deixavam para comprar depois de casadas, Então era comum uma pessoa casar sem um sofá, casar sem uma televisão, casar até mesmo sem alguns móveis de um cômodo da casa para depois comprar, porque realmente era uma época muito difícil. Comigo também se deu assim, Eu casei com Denise, casamos e algumas coisas nós adquirimos depois, Me lembro que os móveis da sala a gente adquiriu depois. Mas eu posso afirmar, que o principal e o mais importante, eu e Denise levamos para casa quando nos casamos. Isso não faltou. Entrou conosco em nosso lar e graças a Deus permanece lá, permanece conosco até hoje, E talvez você pergunte: o que é esse principal? O que é que não pode faltar dentro da nossa casa? E para responder aos irmãos essa pergunta, o que não pode faltar dentro da nossa casa, eu quero usar essa história bíblica, que fala da conversão de Lídia e de toda a sua família, E eu creio que essa história pode nos ajudar a entender o que não pode faltar na nossa casa. E através dessa história, compreendermos esse significado. A primeira coisa que eu quero destacar, do texto, era: quem era Lídia? Quem era essa mulher que a Bíblia fala dela, Primeira coisa que vemos no texto, no verso 14, é que essa mulher era da cidade de Tiatira, Uma região de importância comercial, uma região fértil e uma região de riquezas naturais. Então ela era de uma cidade grande, de uma cidade próspera. Além disso, Lídia também diz a Bíblia que ela era vendedora de púrpura. E naquela época era uma atividade valorizada. A cidade de Tiatira era conhecida como uma cidade de corantes, de tinteiros, E Lídia era uma vendedora desse produto. Era um comércio bem procurado naquela época. E por isso podemos dizer, que Lídia tinha uma certa condição financeira, uma certa condição material. A terceira característica que vemos no texto é que Lídia, além de ser de Tiatira, vendedora de púrpura, a Bíblia também diz que ela era uma mulher temente a Deus. E aqui entra um ponto, De certa forma, ela conhecia algo de Deus, mas não conhecia tudo, ou não conhecia o mais importante.
Tanto que a Bíblia diz que ela abriu o coração, ou o coração dela foi aberto pelo Senhor. Ela tinha um certo conhecimento de Deus, mas isso nos dá a entender que ainda era um conhecimento pequeno ou insuficiente. De certa forma, ela conhecia algo de Deus, talvez por sua ligação com o judaísmo. Mais interessante é que o texto nos informa que o Senhor abriu o coração de Lídia. E isto, irmãos, é algo maravilhoso. Quando Deus abre o nosso coração para as verdades da sua palavra, para a verdade do seu evangelho, quando Deus toca no coração do homem, desperta o homem para entender e compreender a sua palavra, e o homem passa a se ver como um pecador e ao mesmo tempo tendo a necessidade de Deus. Então foi exatamente isso que nesse ponto acontece com Lídia. Ela, embora tivesse uma condição material boa, embora ela estivesse morando numa região muito boa, ainda lhe faltava algo, E a Bíblia diz que Lídia teve o seu coração aberto, mas para quê? O coração dela aberto foi para quê? E o texto é claro em dizer que o coração dela foi aberto para as coisas que Paulo dizia. E o que era isso? O que Paulo estava dizendo para Lídia? E para compreender isso, a gente precisa voltar ao texto, especialmente no contexto desse texto que a gente leu, lá no verso 9, no verso 10, no mesmo capítulo 16, diz assim: à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. E diz o texto: concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então as coisas que Paulo dizia, era o Evangelho do nosso Deus, o Evangelho de Cristo. Então a resposta é que Paulo estava dizendo, mostrando a Lídia ali a respeito do Evangelho. Paulo foi para aquele lugar com esse objetivo, anunciar o Evangelho. E aí surge uma pergunta: o que é o Evangelho? O Evangelho, irmãos, a mensagem fundamental do Evangelho consiste em algumas premissas básicas, fundamentais. Primeira coisa que o Evangelho nos mostra é que nós somos criaturas de Deus, que fomos criados para Deus, somos amados por Deus. Desde o início da Bíblia, a Bíblia mostra isso, que somos criados por Deus e precisamos de Deus. Mas a Bíblia também nos mostra, e o Evangelho também revela isso, que o pecado entrou em nossos corações e nos afastou de Deus. Então todos os homens, hoje, que não têm Cristo Jesus, ainda que tenham algum conhecimento de Deus, como Lídia tinha, a Bíblia nos informa que esses homens estão distantes de Deus, afastados de Deus. E a Bíblia até diz mais, que estão debaixo da ira de Deus por conta do pecado. A terceira verdade que podemos destacar do Evangelho é que Deus nos amou de tal maneira que enviou Jesus para nos livrar da culpa do pecado e do poder do pecado. Então Jesus veio a este mundo para restaurar no coração do homem a ligação com Deus, esse homem poder se voltar para Deus, esse homem realmente ter uma intimidade com Deus. E a última coisa que podemos destacar também do Evangelho é que esse Cristo que veio para nos salvar, hoje ele está assentado à destra de Deus, mas em breve ele voltará para buscar aqueles que confiaram na mensagem do Evangelho, que não apenas tinham algum conhecimento de Deus. Note bem isso. Lídia, ela tinha um conhecimento de Deus, mas era um conhecimento ainda capenga, era um conhecimento ainda falho. Somente quando ela ouviu o anúncio do Evangelho e teve o seu coração aberto para o Evangelho, é que ela se tornou uma verdadeira filha de Deus. Então Lídia, ao ouvir essa mensagem e ser tocada pelo Espírito Santo, ela teve o seu coração aberto para crer. Irmãos, isto é a melhor coisa que pode acontecer com qualquer ser humano, é quando ele ouve o anúncio do Evangelho e ele tem o seu coração aberto pelo Espírito Santo para crer no Evangelho.
O texto nos informa que Lídia e sua casa foram batizadas. Então aquela alegria do Evangelho não apenas entrou no coração de Lídia, mas foi tão abundante, tão radiante, que passou para toda a sua família, e toda a casa dela também foi tocada pelo Evangelho, e se batizaram. Lídia levou para a sua casa aquilo que eu digo que realmente importa. O que realmente não pode faltar na nossa casa, meus irmãos, é o Evangelho de Cristo Jesus. Talvez a casa de Lídia já tinha tantas coisas que o dinheiro podia comprar. Ela era uma comerciante. Talvez a sua casa já era uma casa bem abastada. Alguns historiadores até dizem que ela talvez era uma mulher viúva, uma mulher de certa forma independente, porque ela se apresenta ali como a chefe de família. Ela talvez poderia ter todas essas condições materiais, financeiras, de uma boa casa, morar numa boa cidade, mas ainda lhe faltava alguma coisa. Lhe faltava o Evangelho de Cristo, a salvação que vem pelo Senhor, a salvação que vem de Cristo. Então, como eu disse, quando me casei, faltava muitas coisas materiais na minha casa, mas eu louvo a Deus, porque eu e Denise já éramos cristãos, já servíamos a Deus, já adorávamos a Deus, já havíamos entregado a nossa vida para Jesus. Daqui a um mês nós faremos 30 anos de casados, e eu posso dizer, graças a Deus, que desde lá do início até hoje Cristo está habitando conosco. Então, ainda que falte algumas outras coisas, nós podemos dizer, o mais importante está presente na nossa casa, no nosso lar, que é Cristo Jesus. Lídia ficou tão alegre, irmãos, que até mesmo convidou os apóstolos para entrar na sua casa e ficarem ali, estarem com ela ali, né? E que isso possa acontecer também na sua vida, na sua família, que a alegria de Cristo possa invadir o seu lar. Então, você que ouviu esta mensagem, saiba que o que não pode faltar na tua casa é essa alegria. Talvez você possa estar olhando à tua volta e ver as coisas que você tem em casa, mas mesmo assim está sentindo um vazio no teu coração. Entenda que esse vazio só pode ser preenchido por Cristo Jesus. Mas se você já é um cristão, agradeça a Deus, louve a Deus, porque Deus já abriu o teu coração para a verdade do Evangelho, o bem mais precioso que podemos ter na nossa vida. E se você ainda não é um cristão, faça como Lídia, ouça essa palavra, procure estar na casa do Senhor, procure quando as igrejas estiverem ativadas, vá para uma igreja, vá para a casa do Senhor, ouça a palavra, peça a Deus que o Espírito Santo abra o teu coração para que a verdade do Evangelho possa habitar dentro de você e através de você invadir a sua casa, mudar o seu lar, mudar o seu casamento e mudar a sua família. Esse é o meu desejo, para que o Senhor, através do Espírito Santo, opere isso na vida dos irmãos. Eu quero estar orando e pedindo a Deus que esta palavra possa tocar no teu coração e que você seja despertado a entender que a maior alegria que podemos ter na nossa vida não é o dinheiro que pode comprar. A melhor alegria que podemos ter na nossa vida é a alegria do Evangelho de Cristo invadindo o nosso coração e tomando o nosso lar. Vamos orar e vamos agradecer a Deus. Amado Deus e amado Pai, no nome santo de Jesus, eu te glorifico, Pai, porque a coisa mais importante que pode acontecer na vida de um homem, de uma mulher, já aconteceu na minha vida, já aconteceu na vida de tantos irmãos que estão me ouvindo, Pai. E eu oro, Senhor, para que este irmão, esta irmã, jamais se esqueça disso, Pai, que a maior alegria que podemos ter na nossa vida é Cristo Jesus, habitando no nosso coração, conduzindo as nossas vidas, guiando os nossos passos. Pai, por isso eu oro, firma o coração do meu irmão e da minha irmã nesta verdadeira alegria. Mas eu oro também, Senhor, por aqueles que ainda não te conhecem, ou como Lídia, antes de ouvir a palavra de Paulo, tinha um certo temor de ti, tinha um certo conhecimento de ti,
mas ainda não o conhecimento verdadeiro, Pai. E quantas são as pessoas vivendo neste mundo que, ó Deus, sabem que o Senhor existe, ó Deus, e se limitam a este tipo de conhecimento, não partem para um conhecimento mais íntimo, um conhecimento verdadeiro, uma comunhão verdadeira. Por isso a minha oração, Senhor, é para que aquilo que aconteceu na vida de Lídia possa acontecer na vida de pessoas que estão ouvindo esta palavra através dessa mídia, Pai. Que o coração desta pessoa seja aberto pelo Senhor e que o Teu Evangelho faça parte da vida deste irmão, desta irmã, para que ele possa ser transformado, a sua casa possa ser transformada, para que ele e sua casa, tal como a casa de Lídia, foram batizados para servir e adorar o Senhor. Que a alegria da Tua palavra, que a alegria do Teu Evangelho possa alcançar cada lar, através desta gravação, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, que Deus possa abençoar a vida de todos. Até uma próxima encontro. Deus abençoe a todos abundantemente.